Boa noite a todos. Vamos começar mais um estudo da Joana de Ângeles. Aqui, capítulo 9, processo de autocura. E assim a gente vai fazer uma oração em agradecimento por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Pode começar, Gláucia. Abre o microfone. Oh, desculpa, gente. E capítulo 9, processo de autocura. A criatura humana possui inexplorados, valiosos recursos que ajudam a canalização conveniente. Entre eles, a bioenergia é fonte de inexaurível potencialidades, que o desconhecimento e a negligência direcionam em sentido equivocado, malbaratando inconscientemente forças preciosas. Invisível à ótica comum, a irradiação bioenergética passa despercebida, exercendo influência no interrelacionamento pessoal, graças ao qual provoca ondas de simpatia como de animosidade, conforme a procedência de um indivíduo moralmente são ou enfermo. Quer comentar, gente? Esse pedaço já dá para comentar, né, Cris? Dá, até porque eu quero que você comente, porque eu não entendi nada. Está falando da energia. Sabe a bioenergia? Aquela energia de resto de fósseis? Energia de restos de plantas, de animais? Sei. Aquilo lá é uma bioenergia. Tem gás ali, tem energia ali dentro, sabe? É um combustão, assim, de energia. Entendi. Então, essa energia a gente tem na gente também. Essa energia está em nós. E aí, quando a gente não direciona bem essa nossa energia, a gente faz mal para a gente e para os outros também. Quando ela não é bem direcionada. E se ela for bem direcionada, aí faz também milagres, né? Tipo, Jesus tinha muito essa energia. Então, acredito eu que essa energia também, que ele canalizava, que fazia as curas. Você falou energia, quando das plantas, energia e gases? Quando as plantas e os animais junto ali apodrecem, vira uma bioenergia. Não, O pessoal faz energia desse resto de coisas. Eu perguntei porque energia eu não tenho mais gases. Eu sei que eu tenho. Ribeiro. É só uma curiosidade. Ah. Eu me coloquei exatamente, eu vinha pensando ali, conversar com a mentora para perguntar. Você nunca chega perto de alguém, que alguém te dá uma sensação ou boa, ou ruim, ou ela tenta te abraçar, mas parece que está assim, ó, está assim, o imã, sabe? Sim. O mesmo polo rejeitando. Você não Uhum. sente isso? Sinto. Eu entendo que seja isso que eu estou falando. É. Que a pessoa exala, boa, se bem Ruim. canalizada, pode curar, se não, fica causando esse tipo de... Você sente quando chega perto de alguém? Perto de mim, que energia que eu tenho? Não vem não. Não vem não, Ribeiro. Não, eu falo, por exemplo, não sei se porque a Cris tem a mediunidade. Eu, por exemplo, quando eu estou perto dela, coisa que eu sinto energia boa. Nunca senti energia.
mas não vou contar coisa, mas eu tenho colegas que eu já senti energia que você fica perto. É como se fosse assim uma repulsão, não é? Dá um arrepio, dá uma... Eu sinto senti. muito isso. Eu, dependendo da pessoa, me encosta o corpo. Nossa, mais forte. Eu não. Eu é só uma sensação. Igual eu não gosto de ficar muito perto das pessoas. Lá na academia, por exemplo. Eu não aguento. Tem uma médium aqui, a Cláudia, Sei. a que estava quinta-feira. Uhum. Aquela que ficava sentada aqui na mesa. Pega o Cláudio, os dois. A Cláudia e o Cláudio. Isso. Uhum. Ela me falou hoje que ela saiu aqui do trabalho e acordou no outro dia toda empolada. Não é a primeira vez que ela trabalha aqui que isso acontece. Na academia acontece demais, Sibila. Não sei que tipo de energia que tem. Eu não gosto de ficar perto dos outros. Então, eu espero o aparelho desocupar e fica sozinho, eu vou lá e faço. Então, os que não são, eu vou lá para o fundo da sala, porque o povo todo mundo junto na frente. E aí eu vou lá para o fundo da sala. Porque é como se eu estivesse invadindo uma barreira da pessoa e a pessoa estivesse invadindo a minha. É um negócio muito ruim. Dependendo da pessoa, dá um nervoso, não dá, não? Dá um estado de nervoso, porque tem medo de arrumar problema. Dá-se um Isso aí mal-estar, não sabe? é só de pessoas. Conforme o lugar que você vai, a residência, o comércio, alguma coisa, você sente a energia dentro dentro. Se tiver, por exemplo, para entrar num prédio antigo, por exemplo, lá em Roma, né? Eu lembro que comigo aconteceu isso. Que morreu muita gente, aquela energia baixa, aquela coisa lá. Se você tiver um pouquinho de sensibilidade, você sabe. Entra numa livraria que só tem livro antigo. Não sei. Entra. Oi. E tem muitos Dependendo da pessoa, dependendo do livro que você pega, você fala assim, eu até queria levar, mas não quero mais, não. Então, mas aquele livro que passou na mão de um monte de... Você lembra o dia que o espanhol falou que tinha 4 espíritos dentro do brechó? Eu atendi 2 deles. Saíram dali para ser atendidos aqui. Eles estavam dentro do brechó. E eu, sem nenhum preconceito, mas eu até antigamente eu não pensava assim, mas hoje eu não compro nada de brechó, porque eu não sei o que vem junto. 4 espíritos dentro do Então, eu estou começando a ficar com medo dessas O coisas. dia que eu participei do brechó aqui, eu fiquei com uma quantidade que eu tive que pedir para a equipe do centro me dar uma... Olha, Então, assim, eu não eu sei. tenho esse sentimento. Eu não gosto. Eu acho que a senhora percebe a energia de um jeito diferente, né? No meu caso, por exemplo, que já tem muitos anos que eu faço isso, que eu mexo e tal, Não te afeta. não me afeta. Eu chego, eu já chego fazendo oração e falando assim, ó, vocês me dão licença, mas isso aqui não pertence mais a vocês. Se eu vou. Entendeu? Vou mexendo. Aí, o que eu quero separar, que eu compro do brechó, antes de pôr lá na banca, eu falo assim, esse daqui, não adianta vocês querem não, porque é meu. Então, ó, pronto. Cara, eu não fico de cama, eu não passo mal, eu não tenho nada, vezes, nada. Então vai visitar minha adeguinha, cadê o negócio na minha adeguinha lá, só para nós ver a faca. Mas é uma adega, Ribeiro, você está querendo o quê? Tem uns 8 lá que não saem de lá. Já pegaram lá, parece que era deles aquela coisa, é um móvel antigo. É uma adega. Mas você gosta. Acho que isso pegaram. Né? Você fica esperando ele, você gosta. Nada, eu tomo com eles. Então, são Então, parceiros. vamos lá. Ele chama. Essa situação da energia, nos últimos anos, eu tenho ficado, eu acho que mais sensível. Inclusive, nos últimos 3 anos, aconteceu acho que uns 3 ou 4 vezes. Por exemplo, eu atender uma pessoa, principalmente num serviço que a gente tem, que é chamado autoatendimento orientado, que a pessoa senta no computador e você acompanha. Já aconteceu a situação da pessoa estar lá precisando de ajuda e eu tenho que fazer assim uma força imensa para poder conseguir chegar perto dela, entendeu? Sabe quando tem umas... Eu não sei, é como se... Quem trabalha com o público tem muito isso. Sabe? Mas é um Esses tempos atrás teve um cara lá, uma pessoa assim, vamos dizer, bem exótica.
E eu estava lá desorientado, perdido com um negócio lá. Eu tentei chegar perto dele assim, senti aquela coisa. Aí falei para o execucionista: Vitor, olha, a situação dele é isso, isso e isso. Aí ele tentou lá, o negócio não deu certo. Aí eu falei: não, eu tenho que vencer isso. Ele é alguém que está precisando de ajuda e eu tenho obrigação de ir lá, e eu vou. E fui, fiquei perto dele assim, sabe? Mas sabe, se você não aproxima, você fica de perto. Ah, não, aperta nesse botão aqui, aperta ali, faz isso. Mas eu custei ficar perto da pessoa, entendeu? O tempo que eu estava ali. Um tempo atrás também teve uma senhora que aconteceu a mesma coisa. Olha, eu custei ficar perto dela para poder ajudar, para que ela conseguisse fazer o que ela precisava ali. Mas aconteceu uma coisa interessante. Com as 2 pessoas aconteceu isso. Aí, fiquei lá perto, expliquei, orientei, tudo deu certo. Aí, a senhora, no dia quando terminou, lá, eu ajudei, ela conseguiu cadastrar a senha, tudo direitinho, deu tudo certo. Ela ficou assim, numa alegria, e ela veio e me abraçou. E sabe, quando ela me abraçou, assim, aquela sensação ruim desapareceu, sumiu. A gratidão dela eliminou a energia. Certo. Aquela coisa ruim. Aí, sabe quando você respira aliviada, assim? E o senhor foi mais ou menos parecido, mas não foi tanto. Porque na hora que ele agradeceu, meu Deus, eu estou planejando com isso há 3 meses, isso estava certo, muito obrigado, muito obrigado. Aí ele estendeu a mão, escreveu a mão dele assim, ele beijou minha mão. Foi uma sensação que desfez um pouco aquela sensação ruim, desagradável, pela reação da pessoa, entendeu? Que foi uma reação positiva. Uhum. Então, foram 2 situações assim que eu não esqueço. A do senhor, eu tive que... Sabe, na hora, a consciência que acordou aquela situação. E eu aguentei, reagi e aguentei firme. Em situação normal, eu teria assim, simplesmente afastado, mas a minha consciência me alertou daquela situação e eu fiquei. Então, quem trabalha... antigamente, 10, 20 anos atrás, fazia a menor diferença. Mas nos últimos anos, eu acho que estou ficando mais mole. Então, não é, porque a gente vai... umas sensações assim. É porque a gente vai estudando e a gente vai prestando mais atenção naquilo à nossa volta. Pode ser. Porque a gente está falando disso toda semana. Então, assim, quanto tempo a gente vem estudando, né? Então, eu acho que isso também faz a gente abrir mais a nossa visão para sentir certas coisas. Mas eu acho que muita coisa é meio que automático. Com o estudo. Porque você começa a ficar mais sensitivo, você começa a ter umas ideias que eu por exemplo, estou tendo umas ideias que eu não tinha. Isso que ela estava falando, quando eu trabalhava no banco, eu era assim, qualquer coisa por dia. Pois eu não saía correndo atrás do japonês, nada, deu com porte e tudo, eu fui parar na delegacia, eu era doidão, qualquer coisa. Aí você vai estudando, você vai ficando mais sensível, você começa a perceber certas coisas. É meio que automático. Porque uma felicidade é igual o espírito. Você não vê. Quando você vai madurando, é igual o espírito. Felicidade é igual o espírito. Você não vê. Ele vai acontecendo devagar. Você não vê ela chegando. Eu também não vejo, mas eu sinto. De repente você fala assim, alguma coisa, você fala assim, nossa, mas eu não sou mais assim, eu fazia isso, não faço mais. Então você vê que você vai... E eu tenho certeza de uma coisa. Nessa encarnação que eu não vejo nada, não sinto nada. Mas quando eu desencarnar, vocês vão ver eu todo dia. Vai nada, vem cá, você vai ver, vou fazer igual Vocês não vão ver eu todo dia. fazer igual os que aquele menino lá, correndo você. Glaucia, continua. Então, só para frisar esse pedacinho que a gente leu, o nosso título ele chama Processo de Autocura. E a Joana vem falando, bem aqui no comecinho, o que é esse processo de autocura? A gente não pode negligenciar a energia que nós temos. Nós somos uma bomba atômica.
Então, a gente tem que cuidar dessa energia para não fazer bobeira e perder a existência. E nem prejudicar os outros. Então, vamos lá. Captada pelo perispírito, nele interfere através do campo que exterioriza, facultando renovar as forças ou perturbá-las, de acordo com o tipo de descarga que propicia. Essa bioenergia é responsável pela atração interpessoal, qual ocorre no campo molecular, celular, gravitacional, universal. Semelhante à invisível camada magnética que envolve a Terra e que somente é registrada por aparelhos especiais, igualmente ela é somente percebida através da paranormalidade ou de câmeras ultravelozes em filmes também ultrassensíveis. Olha o que você falou aí, né? Uhum. Quando fala, né, que capta pelo perispírito, nela interfere através do campo, que exterioriza, facultando renovar as forças ou perturbá-las. Então, quer dizer, depende das nossas atitudes, né? Uhum. Não depende do outro, mas sim da gente. Sim, depende da gente. A sua ação, todavia, é de mais fácil registro na emotividade, nas áreas afetadas por enfermidades, pelas relações psicológicas que provocam nos relacionamentos humanos. Reações. Referindo-se aos fenômenos que produzia, Jesus, o excelso curador, foi peremptório, foi categórico, afirmando: vocês podem fazer coisas maior do que estas, se quiserem. O querer é de alta importância, porquanto representa não apenas a vontade interesseira, imediatista, porém, todo o empenho, todo o investimento de recursos para adquirir-se o pleno comando dessa força e a sua hábil canalização com objetivos elevados. É de igual relevância a finalidade da sua aplicação. Todos aqueles que a utilizam na vulgaridade, no divertimento, fazem-se joguete do próprio desequilíbrio, passando a sofrer-lhe os efeitos danosos do mau direcionamento dado. Nossa Senhora Aparecida. Cuidado com a energia, com essa bomba atômica que somos nós, hein, gente? Pode falar? Eu achei que eu não ia passar na lama, não, mas tá difícil. Cada vez que eu estudo, vem um tapinha na cara. Misericórdia. Vamos lá, continua. Aí todo mundo entendeu, gente? Vocês lembra lá no comecinho que eu falei do exemplo de Jesus? Olha, ele veio, aí a Joana citou ele aqui, porque Jesus fazia muitas curas, né? Mas ele foi categórico quando ele disse: vocês podem fazer coisas maiores do que estas. Quer dizer que a gente pode, só basta canalizar essa energia para o bem. Mas também, se você canalizar para o mal, pode fazer um estrago bem grande também. A bomba atômica, tanto ela cura, pode ser projetada para curar, como para matar. Porque bomba atômica, meu é um traque. Eu acho que a gente vem aprendendo, né, de muito tempo, desde o curso de médiuns, que a gente tem que prestar atenção no quê? Na nossa vibração. Vibração, na nossa energia. Na nossa energia. Então, se a gente não presta atenção, a gente acaba... Bom, acho que eu falho a cada segundo, mas tudo certo. Bora lá! Essa situação das pessoas, de vez em quando, em determinadas situações, fazerem coisas impossíveis, assim, fenomenais,
Eu acho que é essa energia, esse potencial que tem na gente. Há uns bons anos atrás, me contaram, eu vi, até a gente comentou na época, isso tem mais de 20 anos, uma situação que aconteceu aqui no Brasil, num lugar onde uma mulher esqueceram de puxar o freio de mão do carro. E o menininho desceu do carro e correu para frente do carro. E o carro rodou em cima do menino. Certo? O carro veio em cima do menino. A mulher viu, gritou assim, desesperada. Aí vieram umas pessoas para ajudar. Mas quando eles chegaram, ela já tinha pegado o carro e levantado. Pegou o carro assim e levantou. Uma mulher, nada especial. Ela pegou o carro e levantou. Aí as pessoas chegaram, puxaram o menino debaixo do carro, ela abaixou o carro e desmaiou. Certo? Então, não era uma força normal, comum ali. É uma espécie, eu não sei, de uma manipulação, de uma condensação dessa energia extremamente poderosa que a pessoa tem e que, num momento extremo, eu não sei, concentra tudo e a pessoa consegue agir em relação a fazer coisas que muitas vezes a gente vê o povo contar e não acredita, sério. Porque um homem bem forte, não estou falando aqueles extremos, não. Consegue pegar um carro assim e levantar com serenidade, com tranquilidade? De jeito nenhum. Levanta. De jeito nenhum. Agora, uma mulher sem nada de especial, pegar um carro assim e levantar? Ele é 500 quilos, se É, dependendo mas do carro, é é 1.000 certo. quilos. E tanto é que, quando ela percebeu que a criança estava em insegurança, ela soltou o carro e o que aconteceu? Desmaiou. Desmaiou. Que a força não era dela, né? Certo. E talvez, eu não sei, a necessidade do momento tenha concentrado de uma tal forma que quando cessou a concentração... Você já ouviu falar que às vezes a pessoa... existem pessoas que dão conta de fazer isso. Eu não sou uma delas. As coisas acontecem tão rápido que a pessoa toma atitude, faz tudo que tem que fazer, acode, dá socorro, não sei o que, não sei o que. Depois que passa tudo, aí que a pessoa vai sentar e vai tremer. O Wellington é assim, eu também. Eu já vivi uma situação assim. Lembra do acidente lá no Alto da Serra? Depois Do meu colega lá da Receita de Uberlândia. A gente estava indo, eu acho que era para a cidade de Bambuí. Tem uma serra, no alto da serra a gente encontrou com 2 carros batidos de frente, estava assim uma chuvinha, e parece que quando a gente chegou no local, parece que já tinha um carro parado. E acho que nós fomos, acho que o segundo carro. Aí a gente parou ali, e não tinha muita gente ali para ajudar. Aí eu olhei assim, né? E nessas horas eu sempre falo assim, Jesus, é isso que eu faço. Aí olhei, fiquei por ali, ajudei um, ajudei outro. A mulher do cara estava andando em volta assim, e falando, cadê meu filho? Cadê meu filho? Falando assim. E o menino andando atrás dela. Mãe, tô aqui. E ela andando assim. Aí eu olhei para a mulher, peguei ela nos braços assim e sacudi. Falei assim, olha, aqui, ó, presta atenção. Aí ela parou. E o cara estava com a perna sangrando, escorrendo sangue na perna dele. Aí ficou por ali, chegou mais umas pessoas, ajudou. Eu fiquei por ali, entrei, mexi. As pessoas chegaram, pegaram as pessoas e foram levando. Chegou um carro, chegou uma caminhonete. E, no final da história, o dono do carro falou assim, não, eu vou ficar aqui para esperar o reboque, que ele já tinha chamado para levar o carro. Só que a perna dele estava escorrendo sangue. E eu sou mole com sangue. O meu sangue, quando eu vejo sair na seringa para fazer exame, eu bombei. Aí, era na época do kit de primeiros socorros. Aí eu catei o kit de primeiros socorros lá,
suspendeu a calça, eu juntei as partes cortadas assim, peguei o coisa, amarrei, apertei bem apertado, coloquei uma atadura, ainda ficou saindo um pouquinho de sangue. Peguei uma segunda atadura, apertei mais ainda, amarrei bem amarrado, apertei bastante, aí parou de sair sangue, aí a gente foi embora e ele ficou lá. E eu aguentei firme. Quando a gente chegou na casa da minha prima, nós chegamos, eu entrei para dentro de casa, eu simplesmente, gente, eu desmontei no sofá. Me deu uma bambeza, uma moleza, que eu não conseguia levantar nem os braços. Encostei lá no sofá, acho que eu troquei a blusa primeiro, porque parece que tinha espirrado sangue na minha blusa. Encostei lá no sofá assim, bambinha, e sabe quando você fica ali quieta, paradinha, sem pensar? Porque a coisa mais difícil do mundo é a gente não pensar, né? Mas eu fiquei encostada ali, paradinha, bambinha, sem pensar por umas 2 horas. A coisa mais estranha do mundo. Mas foi um trem assim, mas muito esquisito, certo? Então, você precisou agir para ajudar, né? Já é ao contrário de mim, que quando meu sobrinho foi atropelado e o carro passou em cima do pé dele, na rua de casa, que eu cheguei lá fora, que eu vi o pé dele pendurado, sem a pele, sem a carne, com um tendão estourado e tudo sangrando. Ismael. Não, eu fiquei, a minha irmã falava assim, pega um pano, porque ela queria amarrar, igual a senhora fez. Pega um pano. E eu fiquei exatamente onde eu estava. Você não sabia Eu não que era pano. conseguia ir para frente, eu não conseguia ir para trás, eu não conseguia movimentar. Quando meu irmão arrancou a camisa e amarrou no pé dele, entrou no carro e foi embora, eu ainda fiquei parada ali por 2 minutos. Aí o rapaz que atropelou ele, que era um rapaz que estudava comigo, tinha pegado o carro escondido do pai, ele falou assim, Cris, na hora que ele falou, Cris, que eu vi ele, eu parti para cima. Eu bati muito nele, mas eu bati muito. E falei assim, você reza para o meu sobrinho não perder o pé, que você vai apanhar o dobro. Aí o pai dele chegou e não chama polícia não, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei assim, é só vocês mandarem remédio, qualquer coisa que ele precisar. Mas se meu sobrinho perder esse pé, eu vou dar outro surro pro seu filho. Fique ligado. E aí foi isso que aconteceu. Graças a Deus, meu sobrinho tá lá com o pé bonitinho. Tá tudo certo, mas ele tinha 5 anos. Então, quer dizer, existem pessoas que conseguem ter uma força, e pode ser que, por exemplo, naquele momento ali, como não tinha muita gente, veio uma força maior para você conseguir ajudar. Eu só sei que sabe quando você tem a sensação de que você sabe o que fazer, sem você nunca ter parado e pensado numa situação ali, sem ter fugir, pessoal, sem ter nada. Eu não sei. Eu sabia que eu precisava pegar a mulher e sacudir ela, entendeu? Não sei. E a hora que ele sacudiu, ela percebeu que o filho... Aí quando eu peguei ela no braço assim, segurei firme, aí ela... Voltou normal. Foi a sua situação. Quando ele chamou seu nome, você saiu daquela inanição. Quando eu fiz isso com ela, ela parou, aí o menino, ela estava andando em volta e o menino correndo atrás. Quando eu fiz isso, ela parou, o menino chegou na frente, aí ela abraçou ele, entendeu? E a outra situação, o sangue escorrendo lá na perna do cara. Eu sou muito mole com sangue. Ou pelo menos era, né? Pensava Não, que era. mas eu acho que eu ainda sou. Já aconteceu várias vezes de eu ficar olhando a pessoa tirar sangue para fazer exame, e se eu fico olhando ali, concentrando no sangue, e dá um negócio ruim assim, aí eu não olho. A pessoa está tirando sangue aqui, eu olho do lado, não tem problema nenhum, não acontece nada. Mas eu tenho problema de, sabe, ver o sangue sair. Eu cheguei uma vez a desmaiar, tirando sangue. Não, Mas eu não vamos lá. desmaiei, não. Mas se eu ficar olhando, dá um mal-estar assim, uma bambeza, uma coisa ruim. Então eu não olho. Continua, Gláucia. É de igual relevância a finalidade da sua aplicação. Todos aqueles que a utilizam na vulgaridade
no divertimento, fazem-se joguete do próprio desequilíbrio, passando a sofrer-lhe os efeitos danosos do mau direcionamento dado. O exercício e a aplicação saudável da bioenergia, entretanto, desenvolvem-lhe o campo da ação benéfica, tornando-a valioso recurso curativo de inestimável significação. Pode-se direcioná-la mediante a oração, a concentração, a meditação e os sentimentos bons, a benefício próximo, bem como próprio, trabalhando-a para auxiliar na recuperação da saúde, da paz, do bem-estar, dos objetivos elevados. Não se farão de imediato os resultados, como é compreensível, porém, eles ocorrerão no momento próprio, sendo o sofrimento uma necessidade para o espírito devedor. A sua liberação depende de inúmeros requisitos, devidamente observados, alguns dos quais foram analisados. Não obstante, o amor de Deus, por misericórdia de acréscimo, faculta ao comprometido oportunidade de experimentar o equilíbrio, a fim de motivá-lo ao labor para sua aquisição definitiva. Assim, diante de sofrimentos advindos, particularmente de enfermidades, devem-se levar em consideração alguns fatores, a fim de propiciar-se a autocura, por elasticidade de aplicação, quando necessário, direcioná-los em favor de outros enfermos. Pode subir, Karina. Primeiro, observe-se o pensamento, o seu teor preferencial, a fim de que irradie energias positivas, saudáveis. Então, primeiro é esse. A atitude imediata é desejar-se a saúde com fervor, não porque se queira libertar da doença, pura e simplesmente. A libertação de uma enfermidade, se não produz o engajamento do paciente em atividades psíquicas e físicas positivas, faculta a presença de outras doenças. O anseio por adquirir a saúde deve estar acompanhado de objetivos edificantes, que podem ser alcançados e não do interesse imediato pelos prazeres que se deseje fruir, descarregando ondas de energia negativa nos intrincados mecanismos perispirituais responsáveis pela ação posterior. Esse desejo de saúde é firmado na crença e na certeza de que o Pai não quer a destruição do pecador, mas a do pecado. E quem defrauda a lei deve recompor-se perante ela. A firmeza do desejo, sem ansiedade nem tormento, a fim de que se não torne uma imposição, mas sim uma solicitação, concede tranquilidade ao enfermo, constituindo um primeiro resultado precedente à cura. Quer dizer, né, Glaucia, que tudo depende de como a gente pensa e age. Sim. Né? Resumindo, o que ela falou é isso. Então, se você está doente
E fica. Eu lembro da dona Sandra contar o caso de uma moça que estava com câncer junto com ela e que a mulher morreu e a senhora não, né? Então, quer dizer, é a forma que a gente enxerga, como a gente leva, né? Aquela coisa assim, ó. Eu tenho falado muito isso para mim mesma quando acontecem as coisas. Primeiro, eu me pergunto o que eu tenho que aprender com isso. E segundo, por qual razão verdadeira isso está acontecendo? Porque quando você acha esse significado, não sei se é significado, não sei se essa é a palavra certa ou fato, não sei. Quando você acha a verdadeira razão daquilo que está acontecendo, e você fala, tudo bem, eu entendi. Então, agora eu tenho que seguir esse caminho para que isso não aconteça mais. Beleza, aprendi. E sigo em frente. Agora, se eu fico remoendo, com raiva, xingando, Fazendo um drama. Ai, porque eu sofro tanto. Ai, porque eu vou morrer. Ai, porque não dá certo. Ai, porque é comigo. Por que é comigo? Aí, pronto. Aí, aquilo que veio para você aprender a lidar com certas coisas, foi por água abaixo. Você perdeu. Aconteceu agora, recente, a minha tia está com... Ela nunca bebeu, nunca fumou, mas ela está com trombose no fígado e deu barriga d'água. Então, assim, tá na minha casa, tá uma luta. E aí tem os grupos, né? Os grupos. Nossa. Aí minha tia, eu levei minha tia, porque eu acho assim, doença, você tem que ir primeiro atrás da solução. O grupo, eles começam a fazer velório, só de você levar a pessoa. Eu tive vontade de brigar. Aí começou o grupo da família da minha avó, né, que é parente dela, começou a fazer um velório, porque minha tia foi internada. Aí meu tio começou a chorar, meu tio falou, não é momento para chorar, é momento para agir. Vamos tratar, não chorar. Vamos atrás da cura. Assim, tá com problema? Tá. Gente, uma pessoa está doente, você já começa a fazer velório. Pô. É assim que eu sinto. E só falta pegar a panela igual a Glória e fazer uma goleada para poder esperar o povo. Sabe assim, aí eu, na minha ignorância, isso é uma energia que não ajuda. Assim, a pessoa faz um drama sem saber até o que ainda, porque nem ela ainda não sabe o que vai acontecer, nem eu, nem ela que está andando atrás do tratamento. O grupo começou, eu senti isso, começou a fazer velório. Isso é um negócio muito ruim, gente. Porque em vez de você emanar energia boa para que a pessoa fique boa, né? Vai receber outras energias, né? Glaucia, vamos parar por aqui, tá? Certo. Já é 8h15. Karina, quer comentar alguma coisa? Só uma coisa que me veio à cabeça, né, diante de tudo que foi falado, a questão da força-pensamento. Como a gente comentou muito sobre a questão da energia, como que a gente constrói o nosso pensamento, né? Qual a energia que a gente produz diante do pensamento no nosso dia a dia, vamos pôr assim, né? Como o capítulo fala da autocura, essa cura é nossa. Então, é uma cura individual aqui, né? Todo mundo fez alguns relatos aí, e aí da gente pensar muito nessa questão. Qual é a energia que eu produzo para criar o meu pensamento, né? E essa energia, ela emana. Por isso que, muitas vezes, a gente chega em ambientes e a gente sintoniza, né, com a energia do outro. E essa sintonia, ela pode ser positiva ou negativa. Eu também tenho muito disso, de chegar no ambiente e logo querer sair dali. Não vi hora de... Nossa, gente, que hora que nós vamos sair daqui, né? Supermercado. Tenho muita dificuldade, às vezes, em supermercado, em alguns. Tem dias no shopping, nossa, eu não vejo a hora, né? E aí, que hora que nós vamos embora? Porque depende muito do dia. Não é todos os dias, mas tem dia que é difícil. Eu, na sala de aula, eu saio de lá, tem dia esgotada. Ainda bem que muitas vezes eu venho para o centro, né? Depois da aula. Então, já me ajuda bastante. E aí é muito controlar essa energia. Então, isso é algo que eu preciso aprender. Como você disse, né, Cris? Você já consegue controlar isso.
Eu acho que isso é um aprendizado de todo mundo, né? Todo mundo fala, Karina, tenta pensar que você está dentro de uma bolha. Então, no começo, até ficou bonitinha lá dentro da bolha, mas, de repente, a bexiga, pum, estoura, né? Que é muito fácil de estourar. Mas tudo é um aprendizado. E aí, por exemplo, se eu me protejo, eu não pego a energia do lugar, então eu não fico ruim. Mas por que às vezes eu tenho dor no estômago? Por que eu tenho dor de cabeça? Porque eu permiti, né? Também. Então, isso é muito nosso também. Mas eu vou te falar, Karina, que às vezes eu sei controlar algumas coisas, mas nem tudo eu dou conta de controlar, não. Sim. Tem dia que o Hélito olha para mim e fala assim, mas hoje você tá um cão, hein? Quer dizer, Sim, a gente não percebe, né? Muitas vezes que entrou na sintonia do outro. Tem muito disso também. Falo, nossa, vacilei. Quando eu vi, já fui na dele. Ou então o Fábio fala assim para mim, nossa, mãe, hoje você tá difícil, né? Uhum. Os meninos percebem, a Yasmin percebe, né? Sim. Então, eu acho que é muito isso. Por exemplo, teve um dia que eu estava atendendo uma paciente, e aí, a hora que terminou tudo, tal, ali, eu estava plena atendendo, a hora que terminou, a última sessão, eu falei assim, ó, você pode assinar seu papelzinho, que agora está na hora de ir. Ela parou por um segundo, olhou para mim e falou assim, hoje quem não está bem é você, né? Aí eu falei, não, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas a gente também... Eu estou conversando. Daqui a pouquinho você pergunta, eu já estou terminando. A gente tem que lembrar que, assim, a gente vai estudando e isso é um treinamento que a gente vai fazendo. Não que a gente vai conseguir fazer isso o tempo todo, porque a gente é imperfeito, Sim, né? Sim. Mas foi muito bom. Aqui para passar por várias lições, vários aprendizados, né? Como diz ela ali, Uhum. a gente veio aqui nesse mundo para passar por provações, né? Nossa, e aí eu fico pensando muito nessas questões, assim, né? Por exemplo, energia, né? A sintonia do outro, como a gente conecta. É claro que eu acho que tem gente que não percebe isso. Igual, por exemplo, meu esposo, ele fala, nossa, gente, não sinto nada disso. Então, né? Tem isso também, por isso que muitas vezes tem gente que não acredita, né? Na questão do espiritismo, dessas coisas, porque o fato de às vezes, não perceber e não sentir, isso às vezes fica um pouco mais difícil, né, para que o outro compreenda. Não, né? mas deixa ele acabar o curso de médio dele, ele vai ver se ele não vai sentir nada. Não, mas eu já estou começando. Então... Agora eu já estou começando um pouco, viu? Muda, né? Muda. Percebi. Aham. Você que não sossega o faixa aí, não. Bom, já que você deu o lar da graça hoje, faz a oração final para nós, Lucas. Verdade, oi, Lucas. Faz tempo que eu não te vejo. Tudo bem? Poderia, também, graças a Deus. Então tá bom. Vamos levar o nosso pensamento a Jesus e agradecer a essa oportunidade, que possamos seguir os ensinamentos aqui trazidos hoje, exalando auxílio, exalando luz, e sendo o farol que guia tantos irmãos que buscam por ajuda. Que assim como Jesus, possamos acolher, sem julgar, sem condenar, porque nós também estamos caminhando rumo ao progresso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Gláucia, obrigado por ter lido. Seu microfone está fechado, se você estiver falando. Obrigada a vocês. Até semana que vem. Vou deixar marcadinho lá, tá bom? Tá bom, obrigado, Karina. Até semana. Mais. Beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.
Eu esqueci. Vai aparecer eu falando.